Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o episódio extra do podcast oficial de Hard, a nova série exclusiva da HBO, mais uma vez respeitando o isolamento social ocasionado pela pandemia do coronavírus. Não estamos reunidos em estúdio, mas sim de forma remota, cada um na sua casa, em segurança, como mandam as normas sanitárias. Mas neste programa muito especial a gente vai receber alguns dos principais nomes do elenco de Hard. E eu vou falar aqui um por um, porque são amigos muito queridos, pessoas que eu gostaria de ter assim na mesa de um jantar, gostaria de estar presencialmente. Essa é a única grande tristeza de ter que fazer remotamente. Mas eu vou apresentá-los um a um, porque são atores e atrizes maravilhosos e muito queridos. A começar pelo nosso grandíssimo Marcello Mastroduro, o querido Júlio Machado. Tudo bem, Júlio? Vinícius, tudo bem? Um prazer estar aqui no podcast da Hard. Feliz em estar reunido com vocês todos do elenco, infelizmente remotamente. Estamos aqui também com a melhor amiga e aliada de Sofia, a gloriosa Lúcia, e para isso recebemos a nossa querida Marta Noel. Como é que você vai, Marta? Adorei o gloriosa. Eu tô ótima, não tão gloriosa quanto Lúcia, mas tô bem. E muito feliz de estar aqui com vocês. E vou cobrar esse almoço aí, quando puder. É ótimo, porque é a HBO que vai prover esse almoço pra gente. Por isso eu vou chamar a sogra de Sofia e gerente da Sofix, intérprete de Margot, que também tá aqui conosco, a grande Denise Del Vecchio. Um prazer te receber, Denise. Oi, Vinícius. Prazer é meu estar aqui, reencontrar meus queridos amigos de set e poder levar esse papo adiante. Que maravilha. Então, para completar o nosso super time de estrelas, temos nosso divertido diretor da Sofix, Pierre, figuraça. Voilà. Ou melhor, o nosso amado Fernando Alves Pinto. Bem-vindo, Nando. Esse é o Pierre, da risada do Pierre, né? Às vezes ele dava uma risada assim. Oi, gente, beleza? Tudo bem? Enfim, essa situação tão estranha, né, gente? Aqui, eu aqui falando no meu cubículo, aqui no meu estúdiozinho em casa. Não vou nem te dizer como é que eu tô, mas enfim, beleza. Vai ser muito bom. E esse almoço vai ser melhor ainda. Exatamente. Eu acho que esse almoço, durante todo o tempo, a expectativa do almoço vai alimentar em nós os melhores sentimentos. E essa parte do cubículo é boa porque é bom para cada um dos ouvintes, tipo, ficar imaginando as situações de cada um, as circunstâncias de cada um. Isso é bom para cada espectador, porque quando é aquela coisa de todo mundo no estúdio, é tudo muito... É meio monótono. É previsível então, demais, né? É previsível demais. Todo mundo vestido, todo mundo... Todo mundo no mesmo ambiente, enfim, assim que é bom. Então, meus queridos, amados, eu queria começar perguntando a vocês como é que cada um chegou a Hard, como é que Hard entrou na vida de cada um. Começando, vou sugerir uma ordem: Denise, Júlio, Marta e Nando. Assim a gente faz alternadinho. Então, contem pra gente. Bom, Vinícius, para mim foi um susto, porque eu nunca tinha feito uma série. E um dia toca o telefone, era a Márcia, né? E ela disse, você pode vir aqui na Gulani, que a gente quer fazer te oferecer um projeto. Aí eu fui e imediatamente ela me levou até o Rodrigo e ele me contou a história e falou, é o seguinte, você quer fazer... Eu posso ler o roteiro, pelo menos, mas ele contou quais eram as situações e eu não conhecia ninguém e fiquei muito feliz quando ele me ofereceu esse personagem. A personagem era maravilhosa, eu fui para casa e, claro, aceitei fazer. Eu estava ainda fora de novela, não estava fazendo nenhuma novela, estava com tempo livre, aí pude aceitar. E foi assim, não precisei fazer teste, não precisei nada. Foi um convite maravilhoso. E eu falava, mas tem certeza que eu me encaixo nessa personagem? Porque eu venho sempre fazendo mulheres muito diferentes dela. E mulheres sacrificadas, mulheres traídas. E essa era uma mulher completamente liberta, com autoestima. Aí, não, é você. E aí fiz e amei fazer, porque realmente a Margot é uma personagem deliciosa.
porque ela tem um humor lá atrás, um humor bem inglês, escondido, e ela é muito firme, muito autoafirmativa, muito segura de si e do que ela escolheu para a própria vida. Ela assume todas as escolhas que ela fez na vida, e isso para mim foi a coisa mais maravilhosa. Que ótimo. Aqui vai o meu puxão de orelha aos produtores de elenco que não haviam escalado Denise Del Vecchio em outra série, que deixaram passar. Ainda bem que corrigimos a tempo. Agora, então, pela ordem, pela fila, Júlio Machado, por favor, me diga, como é que Marcello Mastrodouro nasceu e chegou? Pois, eu estava fazendo um projeto com a produtora de elenco dessa série, a Márcia Godinho. A Denise falou dela aqui. E uma vez ela comentou, nossa, entrou um projeto aqui, tem um personagem que eu penso em você, mas é tão também nada a ver com você, que e isso já plantou em mim uma curiosidade tremenda. Eu fiquei no pé dela depois, quando é que sai, quando é que vão ser esses testes e tudo, super interessado em fazer, porque as informações que eu tive acesso naquele momento, me encheram os olhos, né? Um personagem completamente diferente de tudo que eu tinha feito, numa série de comédia, que não é uma coisa que necessariamente eu tenha feito muito, né? Eu não me considero muito da comédia. Então eu vislumbrei uma imensa oportunidade de percorrer outros caminhos, assim, outras coisas, fazer um personagem diferente de tudo que eu tinha feito. E foi assim, daí quando começaram quando começou a fase de testes, aí a Márcia me chamou, eu não estava em São Paulo, vim para São Paulo para fazer o teste, eu não conhecia o Rodrigo, e aí fiz o teste, fiquei esperando na maior expectativa, como sempre é, e rolou. Fiquei super feliz porque, veja, encontrei Denise Del Vecchio nesse projeto, convidada de honra, que nem fez teste. Olha que maravilha. Denise se deu bem, todo mundo foi testado, menos ela. Pois é. Mas é uma atriz excelente. Não, mas eu vou contar, posso interromper só um instantinho? Eu vou contar uma coisa para você. Eu nunca passei num teste, nem de comercial. É verdade. 50 anos de carreira. Se eu tivesse feito o teste, eu não tinha passado. Eu nunca passei no teste. Gente, que pesadelo, Denise. Nunca ter passado num teste. Bom, mas enfim, para nós... pois é. Mas você não precisa passar em teste, Denise. Você é você está acima dos testes. Concordo. Por isso mesmo. Para nossa sorte, Márcia Godinho e Rodrigo trouxeram o Denise pro projeto. E assim, brincadeiras à parte, é um time maravilhoso. Eu fui muito feliz fazendo, aprendi muita coisa e acho que rolou um encontro muito especial entre as pessoas envolvidas no projeto, um engajamento muito... Também não é comum, não é frequente. Então foi assim que aconteceu. E aí agora eu estou acompanhando a série na HBO e podendo conferir, né, como é que é isso, né? Assim, esse personagem ele tem uma leveza, né? Eu vinha fazendo personagens muito dramáticos, muito pesados, então esse desafio foi o que me chamou, Vinícius. Que ótimo. Muito legal, Júlio. Bom, então seguindo a nossa ordem aqui, conta pra gente, Marta, como é que Lúcia chegou a você. A Lúcia chegou com teste e fui fazer o teste um dia num estúdio. Primeiro li ali a sinopse, achei bem interessante. Eu acho que nós atores temos fases, né? Tem fases que a gente começa a interpretar um tipo de personagem, um tipo de temperamento, e acho que a Lúcia, ela inaugurou uma fase de mulheres mais libertas, mais, assim, para frentex, que horror esse termo, mas enfim, mulheres mais ousadas, da minha história aqui, né? E quando eu li, eu falei, puta, eu preciso fazer. Quero fazer uma personagem que lida com a sexualidade de um jeito totalmente livre. E fui pro teste. E cheguei no teste, fiz o teste com uma atriz, foi legal. E aí o Rodrigo me pediu para ficar. Ele falou, você pode fazer o teste... Quando essa atriz foi embora, você pode fazer o teste com a Natália Lage, que ela tá vindo? E eu pensei, nossa, que louco fazer o teste com a Natália Lage, porque eu tinha perdido uns 2 papéis pra Natália, em outros projetos. Eu falei, agora eu vou encontrar.
Porque ator também tem essa fase, né? Que você fica fazendo testes sempre com os mesmos atores, depois muda, depois você pega uma outra atriz que está sempre competindo com você. Competindo assim, porque não tem outra palavra para usar, né? Porque eu acredito que o que é do homem o bicho não come. Mas aí a Natália entrou na sala e eu fiz o teste com ela. E quando eu fiz o teste com ela, eu falei, puta, a gente pegou. Deu muita liga, assim, sabe? Eu já tinha dado uma liga eu com a personagem, e aí eu senti que deu uma liga eu com ela. E mandei uma mensagem para ela no direct, assim, no Instagram, falei, Natália, a gente pegou. Ela, não, Marta, calma, não é bem assim, vamos ver. Eu falei, não, a gente, é nosso, vai rolar. Aí ela riu e tal, e foi super legal, assim, eu acho que foi um processo gostoso, assim, de entrada no projeto. Eu queria saber... Como é que Pierre nasceu? Como é que foi dar à luz a Pierre, Nando Alves Pinto? Conta pra gente. Pois é, foi bastante erótico, eu diria. Não, brincadeira. Não, foi uma delícia. Quer dizer, teve aquele suspense todo, né? Porque a Márcia me chamou para fazer para me considerar para esse papel. E aí eu achei maravilhoso, né? Ela me deu umas ceninhas, eu fiz umas cenas. Aí o Rodrigo me ligou, e a gente ficou conversando com o Rodrigo, e o Rodrigo falou assim, eu quero que você faça o Pierre assim tipo uma segurança que não tem, que é imbatível, assim. Ele é o dono do mundo. E aí foi uma delícia, né? O Pierre, ele é dono do mundo, porque ele é diretor de filme pornô, né? Ele é diretor, ele mora no céu. Ele mora no céu, a vida é maravilhosa, porque ele está sempre vendo mulheres lindas que estão atrás dele, querendo alguma coisa com ele, enfim. Ele tava na vida. E o que é muito legal é que a série é ele meio caindo na real, né? Mas ele cai na real absolutamente numa boa. E que foi assim, né? Porque aí a gente começou a ensaiar, essa turma foi uma delícia, enfim, foi uma delícia. Começar esse seriado foi muito gostoso já. Eu queria que vocês falassem como é que foram um pouco os ensaios, a pré-produção. Tem toda uma questão também específica de ser um universo sobre o mundo da pornografia, então eu queria que vocês falassem um pouco também, cabe nessa pergunta um pouco da pesquisa, de como é que foi trabalhar com atores pornôs reais na figuração, e também se vocês têm algumas histórias curiosas de bastidores. Olha, eu acho que durante a feitura da série houve uma série de acertos da produção e da direção. E a proposta de preparação, para mim, foi o maior deles. O maior acerto foi a maneira sensível como a direção quis bancar um tipo de preparação que hoje em dia nem sempre rola, assim, né? Com mais cuidado, com mais tempo, com mais investimento. Então eu acho que começa aí, começa na clareza que a direção tem da importância que esse elo entre as pessoas, né, vai ter ali na frente. E isso foi, eu acho, um acerto, porque a produção nos deu todas as condições, né, de trabalho na preparação. Então a gente tinha ensaios, horas e horas durante o dia. Lá pelas tantas, quando já tínhamos conquistado uma intimidade de atores, a gente começou a receber a visita de atores pornô de verdade que participaram, né, um pouco dessa nossa preparação, porque eles estão na série também. E aí foi incrível, porque eles trouxeram toda a disposição para tirar a roupa, que a gente estava um pouco... O Fernando Alves Pinto nem tanto, já foi tirando a roupa, mas a gente levou um tempinho... Mas foi isso, eu acho que houve resumindo, eu acho que houve uma sabedoria da produção e da direção em escolher o que era prioridade, né? E acho que houve um investimento realmente muito consciente na construção de relações subjetivas entre o elenco. E você, Marta, a sua personagem não começa a temporada já nesse universo, mas ela vai cada vez mais adentrando e tendo, né, gostando de tudo isso. Mas enfim, me fala um pouco de todo esse escopo, ensaios, pré-produção, bastidores. Então, a Lúcia, como eu não sou parte da família Sofix desde o início, eu não participei dessa preparação. Foi bom não ter participado dessa preparação coletiva. Claro que a gente preparou, né? Eu e a Natália, a gente ensaiou algumas cenas, a gente esteve juntos, a gente tomou café, a gente almoçou, a gente conversou, porque como a gente fez Melhores Amigas, acho que a nossa preparação
foi mais no sentido de nos aproximar. Então a gente fez isso, fez com a Fernanda, fez sem a Fernanda, a gente foi se aproximando naturalmente. Eu, Marta, assisti muito pornô antes de... Eu tô sendo paga pra ver pornô, né? Não, assisti muito... menos Maravilhoso a gente ser pago por uma coisa que a gente faria sem... Não é? Na verdade, assim, fiz uma brincadeira. Na verdade, assisti muito mais documentários sobre o universo pornô do que pornôs em si. E me aproximei desse universo. E apesar de já... né, fiz essa série com 37 anos, sei lá. Claro que já ao longo da minha vida consumi um pouco de pornô com muita moderação. Mas quando eu me aproximei desse universo, eu percebi que um grande preconceito da minha parte em relação a esse universo, né? Como se esse universo fosse uma coisa assim, eu lá, eu aqui e ele lá. E então eu me vi muito preconceituosa, assim, com tudo, assim. Então eu fiz um trabalho interno de tirar um pouco essas barreiras, esses julgamentos, esses preconceitos, e fui pro set, assim. Tentei ir mais, porque a Lúcia, ela é muito mais arrojada do que eu. Então tive que abrir um espaço interno, assim, para que a personagem trouxesse isso com naturalidade. Ganhei grandes amigos, mas como contracenei muito com a Natália, como a gente faz aniversário no mesmo dia, assim, a gente realmente ganhou uma grande amiga. Foi muito legal. E foi muito legal atuar com o Nando também, que é meu primo na vida real, né? Fazer cenas com ele também foi muito inusitado, apesar da gente ter feito muita pecinha de Natal junto. Acho que a gente... temas bíblicos, acho que a gente nunca tinha atuado junto num filme, nada, nem peça, nem nada, né, Nando? Então foi muito legal. Foi nosso debut. Foi nosso debut. Denise, conta você também, Denise. Você, obviamente... Bom, a sua personagem também tá no background e tal, não tá ali, mas, enfim, tudo isso também... Não, eu acompanhei toda a preparação, eu acompanhei. Só nas cenas realmente, quando já estavam os atores pornôs e estava todo mundo sem roupa, tarará, que aí o Rodrigo falou, se você não quiser fazer, não precisa. Aí eu realmente preferi não fazer. Mas eu acompanhei... Não, é verdade, eu preferi não fazer, porque não precisava, eu não ia ter que fazer uma cena pelada. Então, eu só ia ser testemunha de muitas cenas. Aí, quando começamos, no primeiro dia de gravação, o Rodrigo chamou todo mundo e falou... E deu uma lição de moral. Falou, olha, aqui eu quero respeito. Não vamos admitir nenhuma risinho, piadinha, qualquer coisa que desrespeite o trabalho de todos os atores que estão aqui. Então, isso também nos deu uma segurança enorme, porque a equipe era super respeitosa, o ambiente era um ambiente leve, o que podia ser uma coisa complicada, ficou um ambiente muito leve, muito leve. E aí a gente se acostumou a ver aquele monte de gente andando com correntes, com um negócio amarrado no pinto. Então isso também, para mim, abriu um outro universo, um universo de que isso é divertido, sabe? Eu conhecia aqueles atores pornôs, ficava ali no camarim esperando horas com eles ficam pelados jogados ali, e conversando, e falando mais... E de uma naturalidade que você vai acabando... você acaba se sentindo completamente à vontade. Então, como o nosso set era um estúdio, isso era um estúdio dentro do estúdio, então era muito confortável aquilo, era muito íntimo, foi muito bom nesse sentido. Maravilhoso. E aí eu queria só fazer um adendo que uma hora a Denise falou, fica todo mundo com a coisa pendurada no pinto, não é no Nando Alves Pinto, é no outro mesmo. Não, mas Nando agora... Alves Pinto sou eu. Vem cá. Era o Pierre. Exatamente. Eu não entendo como o Nando, o Nando é uma piada pronta nessa série. Eu não entendo como a gente não tá usando mais essa piada. Tô aproveitando o gancho desse trocadilho que eu não consegui conter. Nando, conta também você pra gente um pouco também da pré-produção, porque o seu personagem tem uma coisa curiosa, né, nos bastidores dessa preparação, porque você
tá dentro da situação, mas não exatamente atuando, mas o Pierre tem esse lugar completamente voyeur, participante, sedutor, essa sacanagem dele, essa malandragem. Então conta um pouco do seu aspecto de preparação, mas também de encontro com os atores pornôs e também histórias de bastidores. Cara, foi uma delícia, assim. Enfim, eu tava lá com o meu sobrenome, assim, à mostra, sabe? O tempo inteiro. Não era bem assim. Não era bem assim. Demorou alguns dias para colocar meu sobrenome à mostra. Esse universo da pornografia é muito curioso, né? Porque eles tratam... a energia sexual é muito grande. É muito grande. E o problema se tem algum problema com pornografia é que é um despejo assim o tempo inteiro dessa energia sexual, que pode ser um pouco fatigante, né? Um pouco cansa, né? Mas é o lado lúdico, o lado carnavalesco é delicioso. Eu ia falar que eu acho que a indústria pornô, o pornô, ele movimenta acho que mais de 30% da internet. E talvez é uma porcentagem muito grande, assim. E da indústria também, da indústria de cinema, a porcentagem é altíssima também. Então é um universo paralelo que é muito presente, assim, né? Eu acho que os nossos colegas de atores pornôs são os únicos atores que não estão desempregados hoje. Muito bem lembrado, porque eles têm Denise. um público que deve estar lá em casa e assistindo eles muito. É verdade. Poucas vezes eles foram tão necessários quanto agora. Exatamente. E é uma honra pra gente homenageá-los, né, de certa forma, com esse trabalho. A pergunta que é a minha favorita, que eu sempre gosto de saber muito disso, então eu vou perguntar pra vocês o seguinte: se cada um saberia eleger, teria uma cena favorita na primeira temporada. Assim, pode ser por 1000 motivos, ou pelo resultado da cena, ou porque foi prazeroso fazer, ou porque foi, em termos dramatúrgicos, a cena mais importante, significativa da personagem. Então, vou sugerir a ordem: Denise, Nando, Júlio e Marta. Denise, me fala. Na primeira temporada, a cena mais incrível foi logo no primeiro capítulo, quando mãe, tendo perdido o filho, tem que contar para a nora que afirma que a empresa é uma empresa de pornografia e que ela é herdeira. Tinha tanta contradição de personagem dentro dessa cena, era tão curioso chegar no resultado dela. Para mim foi uma cena que me desafiou muito nessa primeira temporada, porque tinha a dor da mãe perder o filho, tinha que ter a graça de revelar uma coisa que ninguém esperava, e o consolar e convencê-la de que ela tinha que assumir, porque senão tudo estaria perdido. Então eram tantos aspectos numa cena só que eu adorei fazer essa cena. O resultado eu deixo que as pessoas julguem. Não, é maravilhoso. Eu acho que quando você falou, realmente tem uma força também. Só vou fazer um adendo, desculpa, às vezes eu dou uns palpites. A sensação de que essa série tem muita graça, mas o tempo inteiro essa ternura. Mas também é uma série que começa com uma grande tragédia, na verdade, mas, né, que ali aquele primeiro momento é o primeiro momento em que a gente tem uma carta de intenção dos realizadores, roteiristas, de todo mundo, de dizer: ok, aconteceu uma tragédia humana, real, mas isso vai ser contado com tintas de humor, né? E acho que aquela cena também tem uma força de carta de intenção, né? De alguma maneira. É verdade. Nando, conta pra gente, então, a sua cena favorita. Cara, por enquanto, a minha cena favorita, eu gostei, acho que é no terceiro episódio mesmo, ou segundo ou terceiro episódio, é a cena que ele tem que convencer a nova chefe, né, que é a Sofia, de que os filmes que eles estão fazendo são maravilhosos, assim, isso aqui é cinema. E aí era uma situação difícil pra caramba pra mim, pra falar, porque ele estava ele acreditando completamente que tudo que ele estava fazendo era a arte mais elevada possível, né? E ele descrevendo aqueles filmes, aqueles enredos
basiquíssimos, né? Assim, como se fosse uma obra de arte, assim, como se fosse um Leonardo da Vinci, ou como se fosse, sei lá, um Spielberg, e ela achando tudo ruim. E isso foi um desafio muito legal. Eu consegui acreditar que eu estava fazendo, que aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo, e convencer a Sofia. E aí eu achei que a cena acabou, eu acabei até acreditando que eu estava acreditando. Então eu gostei do resultado, era muito interessante. Isso é um tipo de pessoa, né? Tem gente que tem muita coisa e nunca está satisfeito com aquilo que tem. E tem gente que tem um contentamento profundo do lugar que está, assim, né? Eu acho que é um pouco o caso do Pierre, né? É uma delícia, que ele está lá no céu, tá tudo, a vida está ganha. E o que é bom é que ele mantém isso até o fim. Por mais que as coisas mudem, ele continua com a vida ganha ali. Eu acho muito bom isso. Júlio, conta pra gente, fala de Marcello Mastroduro, esse astro, esse homem sensível, profundo, para além da sua vocação. O Marcello, eu acho que tem uma coisa que, na minha opinião, é muito bonita, que você falava agora sobre essa ideia de contentamento, né? Ele tem uma satisfação tão grande por ser quem ele é e fazer o que ele faz. Ele tem uma ingenuidade, eu acho, que em relação ao que é ser bacana, em relação ao que é ser aceito, em relação ao que é ser, enfim, respeitado como ator. Ele é feliz com aquilo, ele sabe que ele pode contribuir para a empresa, porque eu acho que também tem um vínculo aí na relação entre aquelas pessoas dentro da produtora, que é o fato trágico inicial da história, que é a perda do nosso... E eu acho que a perda do Alex no primeiro episódio já une esse elenco e já cria nessas pessoas essa ideia de precisamos nos apoiar agora para sobrevivermos, né? Esse elo entre eles assim faz com que estar lá produzindo já seja o suficiente. Ninguém tem maiores ambições que não estar ali e ser feliz com aquilo. E o Marcello, no final dessa primeira temporada, só recebe uma rasteira do destino, né? Porque ele se vê envolvido emotivamente numa situação em que foge completamente do controle dele, e isso faz com que ele mude o jeito de trabalhar, né? Então, assim, eu gosto das coisas que começam a acontecer depois dessa vulnerabilidade que pinta no Marcello. Enfim, porque daí o Marcello vai poder acessar justamente o que ele tem na essência, que é essa pessoa dócil, amorosa, romântica, e que é tudo que a gente não imagina que um ator pornô seja, né? E para quem tem a sorte de ser amigo de Júlio Machado como eu, a gente sabe que toda essa doçura, essa profundidade, essa sensibilidade é um empréstimo do ator pro personagem. Podem ter certeza, minha gente. Mas só faltou você falar... Só faltou você falar a sua cena favorita da primeira temporada, que eu não penso que eu não vai escapar dessa. Eu tenho uma cena muito de passagem, que é quando ele consegue dizer para a Sofia que ele não consegue mais fazer aquilo para que ele está escalado, né? Ele é super útil, super necessário para uma função nessa nova vida da Sofia, e ele, por causa dela, não consegue mais fazer isso. É muito simples, muito rápida, e eu gosto muito porque abre esse começo de transformação muito profunda do Marcello. Joga pro universo que o pessoal tem bom coração e ouve bonito, então a gente conclui com a Marta. Marta, fala da sua favorita e também pode falar um pouquinho da força e do que te encanta da personagem, né? Eu gosto muito quando a Lúcia finalmente chega a Sofix, porque quando a personagem da Sofia conta para ela que herdou uma empresa de filmes pornôs, ela fica muito animada. Assim, ela parece uma criança no playground, falando, me leva, quero ir lá, pelo amor de Deus. Cancela minha semana de trabalho que eu quero conhecer esse parque temático, né? Para ela é um desbunde. Então, eu gosto muito quando ela chega, inclusive, acho que foi minha primeira diária, assim, quando ela chega na Sofix e dá de cara com aquele povo todo como veio ao mundo, né?
E ela, não todos, obviamente, claro que tem figurinas e tal, mas ela fica assim, excitadíssima, eufórica, e se oferece, né, para participar de uma das produções. Então eu gosto muito dessa sequência que ela chega e que ela se faz de muito ousada, tal, mas eu tenho certeza que para ela também foi super desafiador se jogar nesse universo. Mas eu gosto como ela banca a moderna e fala, não, vocês estão precisando aí de uma atriz, pode contar comigo. Não, uma advogada, uma pessoa de classe média alta, assim, ela realmente se joga, assim, sem medo de ser feliz, assim, eu acho... Ela é muito corajosa, assim, a gente às vezes naturaliza um pouco os nossos personagens, né, porque a gente lê e depois a gente vai naturalizando eles, mas assim, olhando agora em retrospecto, eu falo, cara, ela foi muito corajosa, ela se jogou numa aventura aí na Sofix. Mas gosto muito dessa coragem dela e da coisa quase infantil, assim. Ela parece realmente uma criança chegando na fábrica de chocolate do Willy Wonka. Acho engraçado. Gente, então, agora, depois de todas essas impressões lindas das cenas mais fortes para cada um de vocês na temporada, infelizmente o tempo urge, somos muitos, e eu queria que vocês então, para fechar, né, olhando em retrospecto, não sei, falassem um pouco do balanço final, o que essa temporada significou, essa primeira temporada, o que ela deixou para cada um de vocês, e também expectativas mais adiante. Acho que essa primeira temporada ela é muito sedutora, muito convidativa, como deve ser. Acho que a gente fez um trabalho do qual eu me orgulho muito, tenho muita satisfação em estar nesse projeto, em compartilhar isso com o público, em discutirmos essas questões, né? Acho que o personagem da Natália, a Sofia, toma uma grande decisão na vida dela, uma grande transformação acontece. Eu acho que isso é tema para diversos assuntos, é tema de metáfora para diversas questões para as pessoas. Então, eu acho que tem uma imensa possibilidade de identificação, assim. Acho que o espectador pode se encontrar nessas personagens e se emocionar com elas e se descobrir rígido ou mais livre. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, muito seguro de que a gente está fazendo um trabalho que pode contribuir muito para a transformação da maneira de ver em muita gente. E acho que essa é um pouco a razão de ser do nosso trabalho, da nossa paixão que a gente emprestou e cedeu e compartilhou com esse trabalho com todo o amor. E é isso que eu tenho a expectativa de que isso chegue no público, né? E depois tenho a expectativa de ouvir os comentários. Enfim, é isso. Vivendo a quarentena agora, esperando a próxima temporada de Hard. Que fica para mim um pouco assim, o meu desejo como atriz, tendo participado desse projeto, é de que as pessoas olhem um pouco mais para a sexualidade delas com um pouco mais de liberdade, óbvio, né? E de um pouco mais de uma forma mais lúdica, assim, sabe? Sem colocar o peso que a palavra pornografia carrega, né? Na verdade, eu acho que grande parte dos problemas da humanidade está um pouco nesse recalque sexual, né? Uma coisa que todo mundo faz, todo mundo quer, quer dizer, estou generalizando aqui, mas é sempre muito por baixo dos panos. Isso faz com que as pessoas se tornem muito hipócritas em relação a esse assunto da sexualidade. E eu acho que essa série é uma oportunidade de naturalizar um pouco esse assunto, naturalizar um pouco essa indústria, olhar para essas pessoas como trabalhadoras, que é o que elas são, e de repente de experimentar coisas, das pessoas se sentirem um pouco mais livres, assim, abrir um pouco o armário, assim, tirar um pouco a sensação de monstro desse lugar, assim, acender um pouco essa luz. Acho que a minha personagem acho que todos os personagens trazem essa oportunidade, mas acho que a Lúcia muito, e espero que ela desperte isso, que ela acenda um pouco essa luz nas pessoas, assim, é o meu desejo, e acho que é o que
a série tem um pouco esse papel, além de entreter, além do humor, é esse papel que eu acho que ela tem. Bom, para mim, assim, assistindo, a gente não assistiu nada enquanto estava filmando, e assistindo, assim, eu tô gostando muito, eu acho a série muito agradável de assistir. Domingo à noite é sempre um dia horroroso, né? Sempre um momento triste, em que você sabe que vem a segunda, vai começar a semana, é sempre angustiante domingo à noite. E a série traz uma leveza, uma alegria, uma coisa doce, que me surpreendeu. Eu tinha até, às vezes, um pouco de receio que ficasse pesado, que minha mãe não pudesse ver, mas eu acho que não. Eu acho que ela tem uma coisa agradável, prazerosa de assistir, especialmente no horário que ela está indo e que a gente pode relaxar antes de encarar a próxima semana. O que fica para mim como experiência foi uma primeira série que eu gravei, um trabalho exaustivo, que você levanta às 4 da manhã para estar no 7 às 6 e tudo pronto às 7, ou então atravessar a noite inteira, um trabalho árduo, difícil, e isso ficou para mim como uma experiência muito importante. E também uma coisa que a série traz, que é meu corpo, minhas regras. Então, eu acho que ela coloca isso, e isso eu acho importante levar para as próximas temporadas que eu espero que venham por aí. Essa coisa de liberdade, essa liberdade da sexualidade, é porque quando ela fica... Ela ser escondida, ela ser uma coisa quase como se fosse tráfico de drogas, aí fica sujo. É quase que nem a legalização das drogas é só para o controle ser mais fácil e para ninguém ficar ganhando por debaixo dos panos, né? E o sexo, a pornografia ser uma coisa escondida, aí pode fermentar, aí cria uns climas meio doentios assim, né? Então essa série ela dá uma oxigenada, né, no jeito que a gente olha para pornografia. Gente, amada, é isso. Ficaria aqui dias conversando com vocês, porque, de fato, como eu disse no começo do episódio, isso aqui é quase um almoço de celebração de tanta gente amada e querida, mas, infelizmente, nosso programa especial de rádio está chegando ao fim, mas não sem antes agradecer muito pela presença de cada um de vocês. Vou aqui um por vez. Então, muito obrigado, Denise Del Vecchio. Obrigada a você, Vinícius. Obrigada a todos que vão acompanhar e estão acompanhando esse programa. E espero que a gente se reencontre e almoce em breve. Um abraço. Para você também. Muito obrigado, Fernando Alves Pinto. Merci beaucoup, diz o Pierre, e eu agradeço também, né? Eu, Fernando, aqui. Obrigado, gente. Valeu. Júlio Machado, obrigado, amigo. Valeu. Vinícius, eu que agradeço, uma honra para mim participar de um podcast junto com você, que você apresenta lindamente, e eu estou muito feliz de estar aqui revendo os meus colegas também. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, e por fim, Marta Nogue, obrigado, querida. Obrigada, como diria a Lúcia, obrigada, gatinho. Uma delícia estar aqui com vocês, atores talentosos, Júlio, querido, ícone da Sofix, Denise Del Vecchio, musa da vida toda, Nando, o ator que mais trabalhou no cinema nacional, e Vinícius Calderoni, aquele homem que faz tudo, que é ator, que é diretor, que é escritor, que é apresentador de podcast, cozinheiro e poeta, pessoa que sabe muito bem lidar com origami e tudo da vida. Então, realmente uma delícia. Não, na verdade, a minha grande especialidade é saber lotações de teatros. Fora isso, todo o resto é uma... Uau, Vinícius, isso eu não conhecia em você, cara. Depois a gente fala sobre isso. Um dia eu vou levar minha gata no veterinário e o Vinícius vai estar lá. Eu vou descobrir que ele é veterinário também. De tanto que ele trabalha. Não, porque eu tenho muita... Não, pelo amor de Deus, porque eu tenho... não aguento ver sangue, essas coisas, não aguento nada, mas amo bichos, então talvez pudesse. Gente, mais uma vez eu quero agradecer demais a presença de cada um de vocês e também dizer o quanto é importante
a força de, nesse momento de pandemia, o rádio ter estreado, trazendo muita diversão, arte e essa leveza, essa liberdade, nesse momento difícil do sanitário, da saúde, do mundo. É muito bom e muito bonito e muito importante ter a companhia de vocês. Para todos vocês, queridos ouvintes, que querem saber mais sobre os bastidores de Hard, os 6 episódios do nosso podcast oficial estão disponíveis na HBO Go e nas principais plataformas digitais. Agora é esperar pela segunda temporada, que já está acertadíssima, para a gente se encontrar de novo. Então temos esse encontro marcado. Fiquem bem, saúde, um beijo e até mais.